Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica, que nós estamos no primeiro livro, na nossa 14ª aula. E essa aula tem como tema problemas mentais, violência, descontrole emocional, irritabilidade e nervosismo. Então vamos lá iniciar nossa aula. Ela diz o seguinte: as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, parte 5, item 77. Os problemas mentais não fogem à regra. Desencadeados por fatores físicos ou emocionais, sempre têm uma causa final de fundo espiritual. Sabemos que o perispírito é subordinado ao espírito e que o corpo físico reflete o perispírito. Então, qualquer alteração que ocorra em nosso corpo físico terá uma correspondência direta com o espírito. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há reação incessante de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência e, em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, do item 19. De um modo geral, os problemas mentais decorrem da própria ação individual e, normalmente, são de dois tipos. No primeiro caso, as causas são externas, consequência da ação de outros espíritos sobre o espírito do doente. São decorrentes dos processos obsessivos de simbiose ou vampirismo espiritual, ou derivados da ação obsedante de espíritos vingativos que prejudicamos em vidas passadas. No segundo caso, são gerados a partir das ações do próprio espírito doente. Podem ser desencadeados através do descuido do próprio corpo físico, ou são consequência expiatória, como origem em outras vidas, ocasionadas pelo abuso do livre-arbítrio, ou ainda como provas escolhidas pelo próprio espírito, que, por alguma razão maior, tem algo a aprender com essas dificuldades. Não obstante, nos dois casos, a responsabilidade é do próprio sujeito, pois sabemos que a obsessão ocorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 46. Nos casos decorrentes de processos de simbiose ou vampirismo espiritual, encontram-se as alterações mentais originadas através do contato constante com fluidos emitidos por espíritos pouco evoluídos, não evangelizados. São espíritos que aproximam-se geralmente atraídos por mentes invigilantes para absorver fluidos impregnados pelos vícios materiais ou defeitos morais. Estas imperfeições são originárias do fumo, das drogas, do álcool, do jogo, de abusos sexuais, ou então de comportamentos como a maledicência, o desânimo, a ociosidade, a avareza e etc. Nos casos derivados da ação obsedante de espíritos vingativos, as causas podem ser várias: vingança, desejo de fazer o mal, desejo de impor um falso saber e etc.
A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 45. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem a sua fonte nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Gênese, capítulo 14, item 46 também. Em todos os casos de obsessão, sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Estes fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com a qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente-lhes uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 18. Kardec também se preocupou com as relações entre a obsessão e a loucura. Pergunta aos espíritos sobre as relações entre a subjugação corpórea e a loucura. Sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Necessitam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão o maior número de doentes do que o fazem com as duchas. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 254. Quando as enfermidades mentais são provocadas pela nossa própria imprevidência, são atitudes erradas e emoções negativas com relação ao nosso corpo físico. Deixamo-nos dominar pelos vícios e desequilíbrios morais que nos fazem absorver fluidos deletérios e comprometer, assim, as nossas funções orgânicas, bem como provocar desordens emocionais. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso, e o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. Isso está com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, parte 5, item 77. Os casos de problemas mentais originários de ações do próprio espírito em vidas passadas decorrem invariavelmente de sentimentos exagerados de culpa e de remorso destrutivo. Com a pré-existência, o homem traz em renascendo o germe de suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Gênese, capítulo 1, item 38. Isto lhe acarreta certas dificuldades quando encarnado, e com efeito
A maior parte dos casos de loucura é provocada pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Quando o objetivo da enfermidade é o da superação de obstáculos necessários à sua elevação espiritual, surge como uma etapa em que o espírito aprende sobre resignação, paciência, esperança e etc. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, por que se passa neste mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Finalizando, não poderíamos deixar de levantar uma questão que o próprio Kardec colocou aos espíritos. A mediunidade poderia produzir a loucura? Não produziria mais do que qualquer outra coisa. Quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso, a mediunidade não produzirá a loucura, se esta já não existir em germe. Mas, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso, qualquer abalo poderá ser prejudicial. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 221. Pergunta 5. Neste sentido, todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível às impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Livro dos Espíritos, Introdução, item 15. Kardec ressalta também o valor do espiritismo como lenitivo para enfrentar os reveses e as decepções em nossas vidas, e entre elas as doenças em geral. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas em face do futuro que o aguarda. A vida é para eles tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e de suicídio. Livro dos Espíritos, Introdução, item 15. Bom, terminamos aqui esta primeira parte. Ele começa falando, então, dos problemas que nós temos, que normalmente são ali dois tipos, os problemas mentais. Então, no primeiro caso, são consequências externas, ou seja, nós sofremos algumas influências de espíritos. Muita gente, às vezes, acha que qualquer problema que tem são os espíritos que estão atrás de mim, são os espíritos que estão fazendo isso, eu devo ter algum encosto, eu devo ter alguma influência espiritual, é por isso que está acontecendo isso comigo, mas a gente precisa ser vigilante, nem tudo que acontece conosco são influências externas. Muito pelo contrário, a maioria das coisas que acontecem conosco
são esse segundo caso, que são gerados a partir das nossas ações. Lembra de ação e reação? Tudo que nós fazemos provoca uma reação, né? Então, a maioria das coisas que acontecem com a gente, a maioria das nossas doenças, né, nesse caso, são geradas por nós mesmos. Talvez, nesta vida, com origem de agora, ou seja, da falta de cuidado que nós temos com o nosso corpo, com a nossa mente, ou algo gerado de vidas anteriores, e que nós temos que ter esta expiação nesta vida, ou provas que nós mesmos escolhemos, porque nós sabíamos que precisávamos trabalhar isso em nós. Não, nós não nos recordamos das nossas provas, né? Embora a gente fale, mas eu tenho uma ideia. Talvez a gente esteja enganado, mas talvez a gente possa ter a razão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando as pessoas falam que sempre estão obsediadas, né? Sempre estão com um encosto, né? Com pessoas com espíritos que estão ali sugando as suas energias, prejudicando e tudo mais, porque na maioria das vezes não são eles. E quando são eles, por que eles conseguiram chegar até nós e por que eles conseguem nos influenciar, ou melhor, influenciar os nossos pensamentos? Porque nós, de alguma maneira, permitimos. Lembra que nós temos o livre-arbítrio, os outros espíritos também têm o livre-arbítrio. Dentro do nosso livre-arbítrio, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos ficar bem, numa vibração boa. Quando nós não estamos dentro desta vibração boa, a gente abre as portinhas do nosso perispírito para estas influências, ou seja, quando a gente se deixa levar pelo nosso sentimento desenfreado, da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso sentimento de vingança, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo estas portinhas. E daí a gente está facilitando para que esta influência chegue até nós. Então, quando nós temos alguma influência espiritual, é porque de alguma maneira nós favorecemos esta influência. Nós abrimos alguma portinha que seja uma frestinha. A gente chegou a abrir. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. É isso que nós devemos fazer. E daí, tem a questão da loucura que ele fala aqui, né? E no final ele fala, toda loucura é causada pela mediunidade. Toda pessoa que é louca é porque é médium, né? E aí a gente tem aqui a explicação, né, de que a mediunidade não produz a loucura. A mediunidade não produz a loucura. Muitos médiuns são mal interpretados. No entanto, a loucura é algo da nossa psique, né, que já estava lá dentro de nós, já estava na nossa mente. Então, as pessoas que possuem este quadro, que hoje nós chamamos de loucura, significa que já existia essa predisposição para isso. Então, olha só como é importante nós estudarmos e nós entendermos tudo isso, né? A gente precisa sempre entender que cada indivíduo é diferente. A gente não pode generalizar as histórias. Então, porque um tem um problema tal, todos eles tiveram a mesma origem. Não. Porque uma pessoa é considerada louca significa isso, igual que a outra. Não. Todos nós somos diferentes, nós temos histórias diferentes, bagagens diferentes. E pode ser que ocorram semelhanças,
mas não significa que as causas sejam as mesmas. Então, que isso fique claro. Bom, passamos para a segunda parte, que fala sobre saúde mental. Então, continuamos. Saúde mental quer dizer pensamentos elevados e apropriados ao trabalho e à evolução que pretendemos alcançar. Paulo estava constantemente com o seu pensamento voltado para os cristãos asiáticos, que eram fruto do seu incessante trabalho. Fazia constantemente preces por eles. Isso está nas epístolas aos Efésios e nos Filipenses. E os aconselhava sempre a se manterem próximos a Jesus e livres de toda e qualquer ligação com o passado pagão ou mesmo farisaico do judaísmo. O apóstolo também a todos aconselhava comportamento social equilibrado, respeitando as autoridades. Isso está na Epístola aos Romanos. E adotando postura digna perante a coletividade. Primeira Epístola aos Coríntios, aos Efésios e também aos Filipenses. Paulo era também excelente psicólogo e estava muito interessado em mostrar aos seus filhos pela fé. Epístola aos Gálatas. Os efeitos espirituais da mente bem equilibrada. Aos Efésios, aconselhava Paulo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quanto ao comportamento mental, dizia: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E escrevia: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, bem como aos Colossenses aconselhava: pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. O mundo romano daquela época, meados do primeiro século da era cristã, estava cheio de problemas e de dificuldades, não apenas materiais, mas essencialmente espirituais. Cultos e sacrifícios sangrentos de animais. A religião oficial, regulamentada pelo Estado romano, com altares e deuses pagãos. Autoridades religiosas orgulhosas de seus privilégios e místeres. Fanatismo judeu coligado com interesses políticos e financeiros locais. Devassidão moral e corrupção política assustadoras. Paulo aconselhava então aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aquela postura mental superior. Concitava-os a desligar-se desses problemas, dessas mazelas sociais que os afligiam, procurando ver em tudo os planos celestiais. É bom lembrar que Paulo não ensinava aos cristãos que se afastassem do mundo. Isso está na primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 5, 10 e 11. E de acordo com os ensinamentos do Mestre, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Isso está no Evangelho segundo João. Paulo os chamava a pensar no justo, no digno, no equilibrado, no verdadeiro, no honesto, no puro, no amável e a regozijar-se sempre. Era Paulo um irresponsável sonhador? Sabe-se que não. Paulo conhecia os efeitos que o pensamento mórbido produz, antecipando de muito o que a psicologia e a psicoterapia dos séculos XIX e XX vieram comprovar.
Paulo sabia também que a mente insana escraviza e por isso ensinava o equilíbrio mental a seus discípulos. Hoje, se sabe qual o papel da mente desequilibrada nos processos de instauração e desenvolvimento da obsessão. A mediunidade é um fato da mente, e o processo da imantação mental é o caminho mais lógico e direto para o estabelecimento da sintonia com o plano espiritual, seja ele de que categoria for. Anteriormente, a doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos que levaram à fogueira tantos médiuns acoimados de feiticeiros, não eram conhecidos nem estudados e tidos até por diabólicos. Após Kardec, sabe-se perfeitamente qual o papel desempenhado pela mente na mediunidade. Mente desequilibrada, médium desequilibrado. Mente mórbida, médium defeituoso. Mente doentia, médium inseguro. As equivalências poderão ser multiplicadas até o infinito. Como médium, e portanto como trabalhador junto à espiritualidade superior, tem o espírita a inarredável obrigação de manter o equilíbrio mental, procurando com zelo, segurança e verdadeiro amor fraterno o trato diário com a espiritualidade, sem se perturbar com os problemas e mazelas da vida. Aliás, o ditado mente sã em corpo são tem aplicação não só no trato com a espiritualidade, mas serve também como saudável profilaxia para os problemas da vida diária inerentes a todo e qualquer encarnado, o que mostra a incrível atualidade de Paulo nos dias presentes. Guardar a saúde mental perante as mazelas da vida diária, perante os problemas da atualidade, perante o descaminho em que a coletividade está transitando hoje e perante os conflitos que em todos os momentos o cristão é chamado a enfrentar, é o sacrificial testemunho do espírita, consciente de suas possibilidades e responsabilidades. É a luta constante consigo mesmo. É a confiança de que Jesus segura o leme, sempre que a procela vier. É a certeza de que o destino da humanidade está nas mãos do Pai Celestial, mesmo quando tudo parecer comprovar o contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que o Mestre nos ensinou. Isso está no Evangelho segundo João. Olha só que interessante, né? A gente falou já na primeira parte sobre problemas mentais. E aqui a gente fala da nossa saúde mental. A gente fala aqui de Paulo, do exemplo de Paulo para nós, né? E uma das partes que eu achei mais interessantes aqui foi mente desequilibrada, médium desequilibrado. Mente mórbida, médium defeituoso. Mente doentia, médium inseguro. As equivalências poderão ser multiplicadas até o infinito. Ou seja, como nós, estudando aqui educação mediúnica, como nós, médiums, temos que equilibrar a nossa mente. Como nós fazemos para equilibrarmos? Nós precisamos do trabalho. E não é só o trabalho mediúnico. O trabalho significa lidar com pessoas. Significa lidar conosco mesmos. Nos autoconhecermos. O trabalho significa vir aqui para a Terra, reencarnarmos e trabalharmos para nossa própria evolução e colaborarmos com a evolução do nosso próximo. Como nós nos tornamos equilibrados, então? Sabendo
de tudo isso, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. E como nós fazemos isso? Estudando. Nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nós só aprendemos a fazer isso quando nós trabalhamos o nosso autoconhecimento, nosso autocuidado. Quanto nós estamos nos cuidando neste momento? O quanto nós estamos estudando neste momento? Quanto nós estamos trabalhando para nos melhorarmos? Então, vigiar o pensamento, aumentar a nossa fé, é o nosso princípio. Mas precisamos saber como fazer isso. Eu preciso saber como é o meu ser, por que o meu ser existe, por que nós estamos aqui. E você quer saber onde nós temos essas respostas? No Evangelho. Nós deveríamos aprender isso com Jesus. Nós precisamos trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente precisa trazer esses ensinamentos para dentro da nossa casa. E a partir daí, do Evangelho, que hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muitas outras respostas, mais explicações. Nós também temos outros livros que podem nos auxiliar a isso, como o Livro dos Espíritos. Então, estudem Kardec, tragam estes ensinamentos para dentro de vocês e para dentro de suas casas. Não é só ler, não é só estudar, é praticar, é colocar dentro do nosso dia a dia todos os ensinamentos que nós temos. E assim eu espero que essa aula tenha colaborado para que vocês tenham aprendido um pouco mais. E não se esqueçam de ler Kardec, estudar os livros de Kardec, para que vocês consigam se aprofundar um pouco mais nesses ensinamentos. Gratidão por estarmos juntos mais uma vez e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.